Durante o ano do cavalo, isso é o próximo ano, e no ano do macaco, elemento terra, Yang, 2028, as pessoas más que não têm fé, não acreditam nesse texto, encontrarão sua morte. As pessoas que copiarem ou recitarem esse texto terão uma vida longa, desfrutarão de boa saúde e ganharão muitos méritos. Nessa era maligna, as forças nocivas, dom, em tibetano é dom, que significa espíritos nocivos. Era ali que eu ia explicar aquela anterior que eu disse, que não é realmente, não é necessariamente espíritos famintos somente, mas influências destrutivas, forças perturbadoras, energias hostis, tá? Pessoas ruins que criam sofrimento nos outros. Isso é forças hostis. Nessa era maligna, as forças nocivas perambularão pelas cidades. Invisíveis para os seres humanos, elas passarão por lugares incertos e permanecendo ocultas. Esse aí eu fui bem claro. A expressão invisíveis aos seres humanos, vagarão sem rumo e permanecerão ocultas. Aí eu escrevi em tibetano, mas meu olho não dá para me ler. Miton, miton, não verão, serão invisíveis. Bar, canyocha, medu, droshin, kab. Significa, significa, isso não descreve seres físicos, mas indica, segundo a hermenêutica tibetana, forças nocivas, influências hostis, condições negativas, perturbações sociais que afetam a época da degeneração. É um uso simbólico frequente, essa frase aí é um uso simbólico frequente em textos proféticos, no qual os agentes sutis são representados como forças que vagueiam ocultas, são aquelas que agem eh, na surdinha, sem os outros perceberem, né? Aponta para a força destrutiva. E o que a gente está vivendo é próprio isso. Já começamos, já é um pré-anúncio tudo aquilo que a gente está vivendo. Invisibilidade ao olho humano, miton, movimento imprevisível, canho, chamé, vagando em qualquer direção ou em várias direções, difusão incontrolável, droa, droa significa vagar, andar, perambular, se espalharão, permanência oculta, oculta em todos os lugares. Então, essa nessa época maligna, as forças nocivas perambularão pelas cidades, significa tudo isso que eu coloquei na nota, entendeu? Que é claro que eles colocaram aqui como simbólico. Invisíveis para os seres humanos, elas passarão por lugares incertos, permanecendo ocultas. Naquele momento, as bênçãos desse texto do Dharma farão com que todos os espíritos, forças maléficas, interferências prejudiciais, tremam e fujam. É vital que esse texto seja divulgado por todas as terras, todos os lugares, aqui quer dizer. Não é considerar, não o considere falso, nem duvidem dele. Para aqueles que não têm fé nesse Dharma, ensinado pelo sábio, isso foi ensinado por Buda. Sábio e venerável Buda, Sugata, conhecedor do mundo, guia e domador dos seres, professor insuperável dos deuses e do homem, aquele conquistador, desperto e transcendente, isso tudo são apelidos para o Buda. Um grande terremoto ocorrerá no ano do cavalo, elemento fogo, 2026. Então, e sobre isso, gente, sobre esse 2026, depois a gente vai passar para 2027. 2026, eu estava falando com o meu acupunturista ontem, ele falou ele frequentar um centro
centro espiritualista, e as mensagens que eles recebem realmente que o 2026 vai ser um ano muito difícil. Inclusive ontem, eu acho que foi antes de ontem, que eu passei um link para a Thelma, que falava também que vai ser um ano bem de grande agravamento, agravação, alguma coisa assim. É, vai ser um ano muito difícil. Então, isso de novo está espelhando a profecia, essa profecia de Buda, né? E eu acho que Nostradamus também, é, ou eles, nesse site que eu enviei para a Thelma, eu acho que eles estavam interpretando a profecia de Nostradamus, alguma coisa assim. Continuando, a crise que surgirá nesse período se intensificará no ano do Carneiro, elemento fogo em 2027. Isso não for agora, vai ser 2087. E muitas pessoas contrairão doenças devido à contaminação. TRIB é massa, tá? E perecerão. Alguns falecerão nas estradas e outros falecerão em deslizamento de terra. Essa nota 33 significa, em algum texto, em outro texto, significa morrer por doença de terrível contaminação. Em um outro texto, nos textos de Anshen, outros textos também significa morte em massa, porque trib realmente significa massa, tá? Então, aí eu coloquei meu comentário, mas muitos outros são meu comentário. Isso é uma linguagem típica de catástrofes naturais. É, em tibetano é Trip-ne-chi. Chi é morrer, doenças, morrer em massas por doenças, que pode significar morte em massa também, né? Então, isso é uma linguagem típica de catástrofes naturais, deslizamentos, soterramentos, avalanche, colapso do terreno, terremoto, fumaça, poeira sufocante, prédios caindo, montanhas desmoronando, explosões que engolfam as pessoas, bombardeio em zonas fechadas, que significa em massa, sufocar, entendeu? Recinto também fechado, ou seja, em um lugar onde as pessoas não conseguem, de onde as pessoas não conseguem fugir, não conseguem sair, entendeu? Isso não é que eu estou alarmando, estou interpretando como o lado profético da profecia, tá? Aí, mas o que está dizendo aqui? Muitas pessoas contrairão doenças devido à contaminação, DRIB, e DRIB também significa contaminação, e perecerão. Alguns falecerão nas estradas e outros falecerão em deslizamentos de terra. A quarta profecia diz, ok, em um outro texto diz, catástrofes naturais ligadas ao colapso da terra, como deslizamento e desmoronamento. Em outro texto diz: muitos morrerão por um colapso súbito da consciência, como AVC. É claro, em uma circunstância dessa, a pessoa tem tanto medo e tem uma parada cardíaca, né? Aí outro texto diz: muitos morrerão por perderem consciência, quer dizer, desmaio ou intoxicação, pode ser também, né? Essas duas últimas notas, aí eu coloquei, essas duas últimas notas indicam para catástrofes naturais ou mortes massivas, tá? No ano do macaco, elemento Terra Yang 2028, haverá inundações terríveis. No verão, as doenças provocadas pela fome causarão a perda de vidas. Nesse período, os espíritos nocivos invadirão a terra como repetindo, os espíritos nocivos não são só seres, mas são pessoas nocivas, pessoas que fazem mal aos outros e sem piedade. Entendeu? Eles não têm piedade. Então, permearão, preencherão a terra. Copiar, recitar esse ensinamento proporcionará proteção contra as interferências prejudiciais e criadoras de obstáculos. No ano do galo, elemento terra in 2029, será crucialmente importante evitar fazer mal aos outros. Abster-se de comer carne ou algo contendo ou feito com sangue de animal e observar seus votos.
os votos que a pessoa tem, né? Então, esses votos aí pode ser referido também às pessoas que têm votos, aos votos monásticos, votos tântricos, abster-se de comer isso. Engraçado que agora que eu estou notando, na profecia de Guru Rinpoche também fala um pouco disso. Gente, peço um pouquinho de desculpa que eu tenho que pingar um colírio no meu olho, tá? Vamos lá, continuando. É, no ano do cachorro, elemento metal, Yang, 1970 foi o último ano do cachorro, elemento metal, Yang. Agora o próximo é 2030. E o próximo, depois, se não acontecer, agora vai ser em 2090. 1970 não aconteceu aquilo que estão dizendo aqui. Pode ter acontecido também, né? O tempo para nós aqui no Brasil, mas aqui essa profecia fala mais não só de um país, mas como um todo. As terras, aí fala, as terras e as cidades, ou seja, os países, né? É, e as cidades serão invadidas por predadores de seres como ursos ferozes, tigres, leopardos e outros. Esta frase, aí eu coloquei, esta frase me faz lembrar quando na Bíblia diz lobos devoradores no meio do rebanho, alguma coisa assim. Aí eu expliquei muito bem, essa é uma outra palavra que é uma outra frase que precisa muito explicação. Isso pode ser uma metáfora indicando a mentalidade nociva, indomável e animalesca dos homens. Com base no meu conhecimento da linguagem metafórica utilizada nos ensinamentos budistas, especialmente na tradição tibetana, os termos Chenzen. Chenzen significa predadores de seres, né? Predadores de seres, mas não animais, né? Como alguém diz, Chenzen é animais, não é. Predadores de seres. Gedeg, Ge, Ge, Deg, Jed, ursos ferozes. Vem Tak, significa tigres, e animais reais, invadindo cidades, mas representam forças destrutivas, governos violentos, grupos humanos hostis, isso tropas agressivas e energias coletivas indomáveis que surgem em épocas de declínio espiritual e social. Trata-se de um emprego simbólico comum nas escrituras tibetanas, onde a animalidade feroz funciona como uma imagem para comportamentos humanos degenerados. Eles usam isso muito no linguajar lá para os chineses, né, em relação ao que fizeram com os tibetanos, né. É análogo às expressões correntes em português: feras soltas na política, lobos disfarçados, predadores sociais. Assim, esses termos indicam homens cruéis e bestializados, dominados por uma ferocidade, ganância e violência, instaurando caos social e desordem moral, e não a presença literal de tigres e leopardos ou ursos rondando pelas cidades. Isso vale para aquela frase que nós lemos precedentemente, onde falava que animais perambulariam pela cidade. Aí, bem, nesse período será crucial, voltando ao texto, copiar e recitar este Dharma como um meio de liberação para os seres. Abrindo uma parênteses aqui, esse ano do cachorro, 2030, é aquele que os mestres tibetanos estão mais temendo esse ano 2030, do cachorro de metal. Inclusive, o ano passado, eu já recebi um pedido de um grupo de Singapura, que o mestre deles pediram para eles.
encontrar. Eu traduzi um texto de Guru Rinpoche que é muito praticado em Dharamsala. Eu fiz o livro e publiquei em Dharamsala, mas eu traduzi em inglês, com tibetano, fonética em inglês, para os que não falam tibetano poderem acompanhar. E eles me escreveram pedindo isso, falando que o lama deles eh, eh, solicitou ardentemente para eles fazerem essa prática de Guru Rinpoche desde já, ou seja, desde o ano passado, para prevenir os males de 2030. Né? E tem outro, aquela tesouro profético, também ele fala sobre 2030 e eu tenho outras profecias também que eles falam desse 2030. É o que eles estão mais temendo. No ano do porco, elemento metal em 2031, ou no próximo é 2091, é, todos os seres sencientes carecerão de autocontrole ou serão desenfreados, assim como um papel soprado pelo vento ou como um grande lago que se agita e transborda. Nesse período, as pessoas que não acreditarem no que está escrito nesse texto morrerão. Aí, 2000, aqui foi uma correção que eu fiz no texto em inglês. Eles, é, eles trocaram os anos aqui, falando que era 2030, mas não é. Aí eu coloquei essa nota falando que a tradução em português já está corrigida. Então o abençoado disse ao grande compassivo: no ano do rato, 2032 ou 2092, o som melódico do Dharma emanará na imensidão do espaço. Então, se a pessoa copiasse ou recitasse esse texto, que irradia por todas as quatro direções cardeais, ou oito direções intermediárias, com o poder e a força das bênçãos dos Budas, como a luz do sol e da lua, ele traria benefícios até a chegada de Buda Maitreya. Tal é o potencial desse texto. O que Buda diz aqui? Por que ele falou assim? Ele dá todos os ensinamentos, mas não sabe se, naquele tempo, não sabe se as pessoas copiariam. Aí, se as pessoas fizessem isso, isso traria benefício até a chegada de Buda Maitreya. Ou seja, pelo visto, aqui, 2032, vai, vai começar a melhorar as coisas. Então, e se isso tudo for feito, né? Que se as pessoas tiverem méritos e tudo isso. Porém, depois eu explico mais sobre isso aqui, de acordo com porque 2002 para mim, 2032 para mim, pode ser uma ligeira melhora de acordo com a astrologia chinesa. Se isto for copiado ou recitado em voz alta, trará grandes méritos e no palácio, no Monte, e no palácio, no Monte Potala, reside a emanação da fala de Buda, rodeado por um séquito de Bodhisattva, acima, abaixo e em cada uma das direções. Ele conduz os seres de todos os lugares, não, todos os lugares à felicidade. É isso que ele está falando. Se isso for, aí ele está falando, aí ele falou, se isso for copiado, o resultado em voz vai trará grandes benefícios. Aí ele continua. Falando que no Palácio do Potala reside a emanação da fala de Buda, que é Avalokitesvara, a fala de Buda. Rodeado por um séquito de bodhisattvas, acima, abaixo e em cada uma das 10 direções, ou seja, as direções cardeais, ele conduz os seres de todos os lugares à felicidade. Ademais, o grande compassivo considerou todos os seres humanos com compaixão e propagou esse texto para o bem de todos os seres sencientes. Se duvidarem dele e o considerarem falso, então no primeiro e no segundo mês do verão surgirá uma epidemia do verão, no primeiro e segundo mês do verão do calendário tibetano. Tenho até que colocar uma nota ali embaixo sobre isso aí, antes de colocar disponibilizar esse texto. Surgirá uma grande epidemia. Aí não fala o mês
o ano em que isso acontecerá. Mas vamos ver lá embaixo se fala. As pessoas, se, nesse período, cadê? As pessoas adoecerão de manhã e morrerão à noite. Na profecia de Guru Rinpoche também eu acho que fala sobre isso. Nesse período, à medida que a era da crise se desenrola, as plantas e as florestas serão cortadas e derrubadas. As montanhas rochosas desmoronarão, desde sua base e a terra tremerá e estremecerá como se fosse incapaz de permanecer imóvel. A cada 10 pessoas, apenas uma sobreviverá. Não pense que isso seja mentira, pois é a palavra do abençoado. Quão dignos de compaixão são todos os seres. No ano do Carneiro, elemento Fogo-In, 2027 e 2087, e do ano do elemento Terra, 2028, o maléfico período de 500 anos irá despontar. Aparentemente, o 2026 é só um pré-anúncio. Os conflitos surgirão por todos os lados, nas 4 direções cardeais e nas 8 direções intermediárias. Os seres humanos discutirão e matarão uns aos outros. 41. Vamos ver o que diz. Ah, Aí os vários textos que cada um diz: causar violência, dano físico, agressão, matança, conflito sangrento, significa matança entre os irmãos ou parentes, violências internas dentro do próprio núcleo familiar, morrer em decorrência de, perecer por causa de, significa morrer em decorrência de violência, em geral. É, 41. Cadê o 41? 40. Ah, 40. Então, os seres humanos discutirão e matarão uns aos outros. Isso aí é que aquilo que eu li foi o que os vários textos dizem, né? Este é o Dharma que libera da destruição do tempo. Copiá-lo e recitá-lo à primeira vista, ou seja, no primeiro, assim que você encontra esse texto, superará os acontecimentos. Na primeira vista dos acontecimentos, não. É a primeira vista em que, né, quando você vê esse Dharma pela primeira vez, esse texto pela primeira vez. Se esse texto que traz bem-estar for copiado ou restado, trará virtudes ilimitadas e o liberará de todos os medos e preocupações. Esse texto de Dharma não é apenas para um ou dois indivíduos. Ele foi composto para o bem de todos os seres sencientes. Se esse texto de Dharma for distribuído por todas as terras, em todas as direções, os seres humanos desfrutarão de excelentes felicidade e bem-estar, e por isso da abundância de virtude. Os sofrimentos dos seres sencientes terminarão, a menos que esse texto seja diligentemente lembrado, recitado, durante 5 ou 6 meses, surgirá uma era de epidemias. Muitos morrerão por doenças de calor, febre, é, é igual a febre, doenças inflamatórias. Aí eu coloquei o que significava em tibetano. Muitos morrerão por doenças de frio ou doenças frios, hipotermia, condições de frios. Muitos moderam, eu coloquei como o texto está escrito e eu coloquei o que significa. Muitos morrerão por doenças reconhecidas, quer dizer, identificadas, reconhecida oficialmente, ou epidemia declarada. Aí eu expliquei mais lá. Muitos morrerão devido à loucura. Em alguns textos tem escrito: muitos morrerão devido à loucura ou desordem mental. Em um outro texto tem escrito: muitos morrerão devido à doença no esôfago. Pode também indicar dificuldade de engolir, engasgo, obstrução súbita da passagem alimentar ou sufocação. Tá? Isso é os vários textos que coisa eles dizem. Mas esse texto aqui significa por doença desconhecida, que no tibetano está escrito Moné, que significa doença identificada ou reconhecida oficialmente, ou epidemia declarada. Muitos morrerão por causas desconhecidas, muitos morrerão por causa do doença do coração,
AVC, tipo assim. Muitos morrerão por doença da bile, ou doença do fígado, hepatite, ou doenças hepáticas. Muitos morrerão por doenças nos pulmões. Isso significa também falta de respiração, né? Porém, há remédio para aqueles acometidos por doenças causadas por espíritos nocivos. Os nobres filhos e filhas. Aí eu coloquei essa nota aqui, nobres filhos e filhas, em um comentário de Tara, segundo o comentário de Tara, nobre família ou nobre linhagem referem-se às pessoas que abandonaram ou deixaram de praticar as 10 ações negativas. Isso também foi explicado, no curso de Tara que eu dei. Então, os nobres filhos e filhas, significando aqueles que abandonaram as 10 ou deixaram de cometer as 10 ações negativas, isso com o corpo, fala em mente, gente. Então, fica 30 ações negativas. Não é só abster-se fisicamente ou verbalmente ou mentalmente cometer e assim por diante, mas tem que abster-se com corpo, fala e mente. Devem manter nos seus corpos esse texto que protege contra essas doenças, essas formas de doença e interferências. Eu também fiz quem já esteve no Tibete, na Índia ou em algum lugar, já viu aqueles amuletinhos assim, bem pequenininho, quadradinho assim, bem pequenininho assim. Aí o que que eles fazem? Eles imprimem esse mesmo texto aqui que eu dei e dobra bem pequenininho assim, até ficar desse tamaninho, e coloca em uma urna pequenininha e colocam e carregam como amuleto no corpo. Então também vocês podem fazer isso, tá? Eu vou mandar isso com o marrom e para vocês aí também podem fazer isso também. Não é que a gente vai andar com um pedaço de papel no corpo assim, né? E nem pregado na cabeça também, né? Mas a gente pode colocar em casa. É, o mantra que protege e liberta de todos os espíritos, deuses, espíritos nagas, espíritos elementais e epidemia é Emarro Pen no Swaha. Aí tem outras pronúncias que diz Pan no Swaha. No tibetano, eu tentei colocar aqui, mas não deu. Está escrito Panno Swaha. Emarro Panno Swaha. Emarro Panno Swaha. Emarro Panno Swaha. Deve ser usado pelos homens do lado direito e pelas mulheres do lado esquerdo. Então, isso também pode ser escrito. Eu também posso mandar e vocês só imprimem escrito em tibetano direitinho. E vocês, é porque no tibetano eles têm a mania de recitar, fazer umas fitas vermelhas e colocar no braço assim. Não sei. Aí o que que é? Aquelas fitas estão mantrificadas. Então, os lamas recitaram milhões de mantras sobre aquelas fitas. Então, por isso que eles falam, os homens marram no braço do lado direito e as mulheres do lado esquerdo. Mas tem outras formas que a gente também pode carregar esse mantra, que é como essa, fazer em forma de amuleto, como eu expliquei, tá? Fazendo assim, essa professora, essa lama malesiana que eu fiz o curso com ela já fez um monte e colocou em venda. Mas ela fez com outra deidade também, uma outra prática que eu vou dar também. No fim, colocou em venda, já não tem mais nenhum. Mas também os pessoal aproveita para comercializar um pouco, né? Aí, fazendo assim, a pessoa haverá a liberação de todas as epidemias e também propiciará um excelente renascimento. Não há dúvida de que copiar, recitar e ter fé nisso trará a liberação do oceano de sofrimento cheio de sangue, que é o samsara. Quão dignas de compaixão são todos os seres humanos entre o céu e a terra. Que todas as doenças que causam morte antes do tempo entre os seres humanos sejam totalmente pacificados. Que os seres tenham a excelência de eras passadas, que eles possuam méritos incomensuráveis. Para os seres que não têm fé nesse texto de Dharma, não haverá tempo para a liberação.
As cidades serão invadidas por várias formas de forças destrutivas, que a gente já explicou, que eu já expliquei anteriormente. Naquele momento, os lamentos das pessoas preencherão o céu e ecoarão por toda a terra. O quanto vai ser doloroso. Embora haja frutas e cereais nutritivos, não poderão consumi-las. Toda a população enfrentará forças demoníacas, que nós já explicamos o que é forças demoníacas, e interferências malignas, que lhes impedirão o acesso ao alimento. Isso é importante. Nesse texto, significa, devido às grandes multidões, nenhum texto, no texto Sumbum está escrito, devido às grandes multidões, forças demoníacas exercerão sua ação destrutiva sobre os seres, impedindo-os de obter alimento. De novo, esta linha ocorre antes e difere em algumas edições. E aí eles colocaram todas as edições, cada uma significa. Mas praticamente é aquilo que eu expliquei antes. Não é necessariamente demônios ou espíritos, os fantasmas que vão prevenir isso. São pessoas humanas mesmo, que vão impedir a pessoa de ter acesso aos alimentos, como a gente está vendo isso na faixa de Gaza. Né? A pessoa tem alimento, mas são impedidas de ter acesso aos alimentos. Essa profecia, para mim, caiu assim, está caindo assim próprio para esse período, entendeu? Então é isso que a gente tem que entender. Por isso que eu queria dar, é, disponibilizar essa profecia depois que fizer essa roda de conversa, tá? Então vamos lá. Então o grande compassivo, o nobre Avalokitesvara, falou o seguinte: para os seres, para os seres poderem despertar a compaixão em suas mentes. Abençoado, vos suplico que impregneis este texto com as vossas benções. Consagrai-o com poderes magnetizadores, vos rogo. Então o abençoado disse: se este texto for venerado com fé e devoção, os maus tempos chegarão ao fim. Ele trará o mérito ilimitado da liberação de todas as forças de doenças contagiosas, que todos os seres humanos nessa terra sejam libertos. Isso é a bênção do abençoado para esse texto, né? Ele profetizou tudo isso e abençoou esse texto. Que todos os seres humanos nessa terra sejam libertos dos conflitos, doenças e misérias de uma era má e obtenham toda a excelência da era passada. De acordo com essa aspiração em prol da virtude, especialmente se for recitada durante o mês do cavalo, que é junho, do calendário tibetano, e no mês do coelho, que é março, é, trará qualidades benéficas imagináveis. Aquele que copiar e recitar esse texto desfrutará de uma longa vida, boa saúde e felicidade. A cópia parcial do texto pacificará todas as causas de todos os danos durante essa era de maldade. De maldade. Tempo atrás, essa profecia circulou uma vez num ano do dragão. Aí eu fiz as contas. Foi provavelmente é, é, em 1964, ou o ano do dragão anterior foi, parece, 1904, alguma coisa assim. E isso pode fazer sentido, eu acho que foi mais 1964, porque Choquilodro, ele nasceu em 1800 e parece 83, se não me engano, acho que tem aí, 1893, e ele faleceu em 1959. Então faz sentido que essa profecia, mesmo que tenha sido dita pelo Buda, mas foi compilada por Choquilodro, então, ela tenha sido provavelmente aparecido em 1964. A parente não foi capaz de se difundir por todo o mundo. Foi assim que a era do mal se instalou pela primeira vez, desde que essa profecia foi descoberta. Pode ser também em 1904, mas aí Choquilodro era bem novinho para ter compilado ela.
Ao menos no Brasil aconteceu a época do militarismo, em 64, né? Aí eu não sei nos outros países, né, o que que aconteceu, mas foi nesse período, quando foi a bomba de Hiroshima, todas essas coisas aí, né? Foi assim que a Era do Mal se instalou pela primeira vez depois que essa profecia foi descoberta. Posteriormente, o texto circulou no ano do cavalo elemento fogo, provavelmente em 1966. Esse texto de Dharma é o meio de evitar os tempos maléficos, a menos que se difunda por todas as terras, as colheitas serão arruinadas pela praga, granizo e geada, conduzindo à fome. Ou seja, a gente tem que pegar literalmente esse, quando diz a colheita, como eu disse anteriormente, porque hoje em dia a gente não cultiva mais. Mas se não tiver aqueles que cultivam, a gente não tem alimento, né? Então, isso vale porque hoje em dia nós estamos todos interconectados. Então, vale por uma. E, de novo, repetindo, a gente teve o exemplo do que aconteceu no Rio Grande do Sul, né? A menos que essa se difunda por todas as terras, as colheitas serão arruinadas pela praga, granizo e geada conduzida à fome. Surgirá uma epidemia de doenças irreconhecíveis, trazendo dor e miséria. Não há dúvida de que a cópia, o copiar ou o recitar proporcionará a liberação de todo o sofrimento, até que o vitorioso protetor Maitreya chegue a este mundo. Este texto de Dharma serve de refúgio aos seres, para aqueles que têm fé nele e devoção. Que ele limpe e purifique todas as ações prejudiciais, obscurecimento e tendências kármicas habituais. Que as colheitas sejam sempre excelentes, que a virtude seja abundante. Que ele seja igual a uma joia que satisfaz todos os desejos e necessidades, que tudo em todas essas terras seja auspicioso, que cada lugar se torne resplandecente, que as doenças, a fome e as guerras sejam totalmente erradicadas, que as chuvas tragam excelentes colheitas e que todos os desejos sejam espontaneamente realizados. Com a riqueza e a prosperidade se espalhando por toda a terra, possa a roda do Dharma girar e permanecer segura para sempre. Essa foi a benção do Buda. Quando o Buda disse isso, o grande compassivo Maitreya, Ananda e o mundo inteiro, inclusive os Devas, os Asuras e os Gandharvas, se alegraram e louvaram o discurso do abençoado, e todos nós aqui presentes nessa roda de conversa também regozijamos, e assim termina a luz clarificadora, uma profecia do futuro. Aí, aí tem a nota 58, que aí está bem pequenininha, vamos ver se aqui. É, a luz clarificadora é uma profecia do futuro que seja plenamente cumprida. Não duvideis desse Dharma, desse ensinamento. Esse foi programado diante da árvore de Bodhi, em Bodh Gaya, Índia, por Buda e quem estava presente, aí está escrito, tem que corrigir, pelo Buda e quem estava presente, os Bodhisattva e todos os outros seres sencientes do tempo para beneficiar todos os seres sencientes, aí tem que corrigir um pouco essa nota aí, para beneficiar todos os seres sencientes do tempo degenerado do período de 500 anos, a fim de dissipar os terrores de tal era maléfica. Que esse Dharma se difunda por todo o espaço, como diz o texto de Bodhisattva Charyavatara, de Shantideva, do canto dos pássaros e do sussurro das árvores, dos feixes de luz e até mesmo dos céus, que todos os seres encarnados percebam para sempre e continuamente o som do Dharma. De acordo com isso, esta profecia pronunciada pelo Buda desceu pela primeira vez da vastidão do espaço num determinado ano do cavalo, elemento fogo Yang, no passado. Depois disso, o nobre Avalokitesvara a difundiu por todas as terras para o benefício dos seres. No futuro, a partir do ano do cavalo elemento fogo, visto que é profetizado que diversas crises ocorrerão gradualmente, é importante orar as três joias, que
são as fontes infalíveis de refúgio, especialmente a Avalokitesvara, protetor da terra da neve. Também é de suma importância cultivar virtude e abandonar as ações negativas. E acima de tudo, preservar essa escritura e recitar esse texto profético como um meio de evitar as diversas crises que ele prenuncia. Que isso seja causa de proteção temporária contra o medo e da pacificação das doenças, da fome e dos conflitos. E, finalmente, que seja a causa da realização do estado de onisciência. Essa é a nota que foi escrita por aquele chamado Cho, que era Choquilodro, Damião Choquilodro. Que seja virtuoso, que seja auspicioso. Aí vem versos dedicatórios. Aí tem no fim, acho que tem. Pela virtude do ato benéfico de imprimir este ensinamento, e eu falo de traduzir esse ensinamento do incomparável Buda perfeito para aqueles com fé, para que aqueles com fé possam preservá-lo, que os malefícios deste tempo degenerado sejam dissipados, que todos nós possamos encontrar o alívio de uma era dourada perfeita, que a joia do céu, da alegria e da felicidade amanheça e que possamos rapidamente alcançar a excelência insuperável e duradoura. A emanação Khyentse compôs essa prece de aspiração para possa a virtude e a excelência prosperar. Essas profecias do que está por vir, claramente preditas pelo Supremo Mestre, vidente dos três tempos, foram compiladas por Choquilodro Vajradhara em pessoa, imbuído do amor afável para com os seres desta época era degenerada. Que todos aqueles que praticam isso com fé e devoção é uma intenção totalmente positiva em relação aos ensinamentos e aos seres, serem totalmente liberados das 10 ações